Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre tendências evolutivas, algumas características gerais, ok? Então, a gente está fazendo a introdução à zoologia. Então, sejam todos bem-vindos às tendências evolutivas. E aí, para designar o que é tendência é aquilo que tende a permanecer, certo? Que o indivíduo vem adquirindo durante sua evolução. E aí, essa característica, ela sempre é um marco também na capacidade que esse ser tem de vir ao longo de suas gerações sofrendo modificações. Então, quando a gente fala de características gerais, desculpem, quase não sai. A gente também relata uma grande biodiversidade, certo? Ou seja, existe, quando a gente fala de reino animal, a gente está falando de milhares de exemplares. Quando você pensa, por exemplo, lá na classe dos insetos, existe uma grande biodiversidade dessa classe, certo? Existem milhares de exemplares. Então, não tem como você dizer, vou falar de animal e falei tudo. Em 20 minutos falei tudo. Não tem como, certo? A gente fala dessas características gerais. Geral por quê? Porque sempre tem alguma exceção, ok? Então, a gente fala das características gerais, retoma algum conhecimento que você já sabe, ok? E aí a gente vai introduzindo depois aulas que fala dos filos do reino animal. Então, a gente já falou dessa biodiversidade que eles apresentam. Todos os animais, eles apresentam célula eucariótica, que é aquela célula protegida, né? Onde protegida no sentido do seu material genético está protegido. Esses seres, eles são multicelular, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento embrionário até sua fase adulta, eles vão apresentar mais de uma célula, por isso eles são chamados de multicelular ou pluricelular, ok? Então, um primeiro marco que eu quero que você lembre, célula eucariótica, onde o material genético é protegido por uma membrana lipoproteica, que é a carioteca, certo? Ou membrana nuclear. Esses animais também são heterotróficos, ou seja, são aqueles seres que não têm a capacidade de fazer sua síntese alimentar, então vai depender sempre de um outro ser para obter sua fonte de alimentação, ok? Então, ser heterotrófico é a grande maioria dos animais. Por quê? Porque alguns animais são autotróficos. Isso aqui é exceção, raridade, certo? Então, este moluscozinho aqui tem esta capacidade. A gente não vai entrar nem no mérito. Por quê? Porque o geral mesmo é o indivíduo ser heterotrófico, ok? A digestão, a gente lembra que a digestão que é a célula absorver nutriente. Então, essa digestão vai acontecer nos animais. Então, esse alimento chega até uma cavidade, ok? Desta cavidade, a célula vai fazer a sua absorção alimentar. Então, essa digestão pode ser extracelular, como intracelular. A grande maioria dessa digestão acontece pelo meio intracelular, dentro de uma cavidade celular mesmo, tranquilo? E aí, como fonte de energia, existe o glicogênio, que aí você lembra, o glicogênio é um polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose. Ele fica armazenado nos músculos e no fígado destes animais. E aí, quando é necessário, esse glicogênio acontece a sua decomposição molecular, transformando-se novamente em glicose, caindo na circulação desses animais, sendo fonte de energia ativa, ok? Tecidos verdadeiros. O que é um animal ter tecido verdadeiro? Quando o animal passa pela fase embrionária, vai acontecendo várias fases
e vários acontecimentos importantes. Um desses acontecimentos é a formação de tecidos, que vai dar origem a órgãos importantes do organismo desses animais. Um filo, ele não vai apresentar tecido verdadeiro, que é o filo das esponjas, o filo porífero, certo? Portanto, ele não apresenta o seu filo não apresenta tecido verdadeiro, porque ele não chega até a fasezinha de blástula, que a gente vai ver daqui a pouquinho.